E agora a gente já vai seguir com as notícias desta terça-feira. A nossa repórter Vanessa Vitória está no aeroporto de Brasília, acompanhando a apresentação de um grande investimento do GDF na segurança pública. Vamos para lá? Eu estou falando do avião de resgate 09, que estará a serviço do Corpo de Bombeiros. Essa aeronave multimissão vai ajudar, por exemplo, no transporte de órgãos para transplante, na busca, e salvamento de pessoas, no monitoramento de incêndios e outros atendimentos importantes, como ações de defesa civil. Vevê, bom dia, minha amiga. Você já está no avião, né? Mostra tudo aí pra gente em primeira mão, por favor. Oi, Larissa, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. É essa aeronave que tem missão aeromédica, principalmente, por isso que eu estou aqui para mostrar essa maca. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Rogerinho Dentinho, vir para cá para a gente mostrar. Aqui, essa parte onde eu estou, é uma maca que leva aqui um paciente adulto, Larissa, porque essa aeronave também tem missão de transportar crianças. Daqui a pouco a gente mostra uma UTI neonatal que está ali do lado de fora. Mas só para vocês entenderem, essa rampa aqui, por exemplo, é para puxar a maca aqui para dentro. Afinal de contas, nós estamos falando de uma aeronave, mas que é praticamente um hospital. Eu já vou apresentar logo para vocês aqui o comandante dessa aeronave, que é o coronel Heloísio, que está com a gente. Ele vai contar as especificações direitinho, mas um outro ponto que chama muita atenção, Larissa, que, por exemplo, a capacidade dela, 11 pessoas. Isso a gente fala lá na frente, piloto, copiloto, e aí a gente tem o apoio também do SAMU junto com o Corpo de Bombeiros, então tem o médico, tem o enfermeiro, e aqui dá até para levar um familiar, por exemplo, que esteja acompanhando um paciente. Aqui ela está montada exatamente para isso, mas se ela tiver sem a parte de maca, de UTI, cabem então um total de 11 pessoas. Essa aeronave chegou aqui no Distrito Federal em outubro, já está em atividade, porém começou a ser ali solicitada, digamos assim, para atendimento da população a partir deste mês, agora de dezembro. Já fez transporte de órgãos, já levou coração, e eu vou pedir para o comandante contar um pouquinho desses detalhes operacionais para a gente. Bom dia, seja bem-vindo ao SBT Brasília, primeira edição. Obrigada por nos receber, a gente passou a manhã aqui, já conferimos cada detalhe, mas o grande diferencial para a população aqui do DF é poder chamar esse tipo de transporte, esse tipo de serviço, até mesmo por meio do 193? Isso, as maiores demandas estão chegando por 193 e também pela saúde. Então esses canais estão abertos para que a gente possa avaliar a condição de fazer os transportes e fazer essa espécie de resgate, que é um transporte hospitalar de outras cidades para o Distrito Federal. Larissa, só para vocês entenderem, por exemplo, a gente está aqui agora, mas se chegar um chamado, ela vai em ação. Eu vou pedir para a gente sair, daqui a pouco a gente mostra até o controle. Não é fácil sair, vou pedir para o Dentinho ir mostrando para vocês o tamanho da aeronave pelo lado de fora. Vou chamar o comandante para vir comigo. Aqui tem uma escada lateral que é mais fácil até. Os militares não, eles vão pela parte mais difícil. São mais treinados do que eu. Eu prefiro ir por aqui, menos risco. Olha só o tamanho dela. E um detalhe muito importante, que eu até perguntei para o comandante, aqui, por exemplo, a gente tem helicóptero. Deixa eu fazer um giro aqui antes disso. Ó, por exemplo, a aeronave temos, essa aqui é específica para o combate de incêndio. Então o Corpo de Bombeiros já está acostumado. Trabalhava com a aeronave com missão aeromédica até 2010. Então voltou agora em 2025 esse recurso, esse trabalho. Mas eles estão acostumados com a aeronave. Aqui sai a água, num caso de incêndio, nós já mostramos no SBT Brasília. Vamos comigo, comandante. A gente tem ali um helicóptero. E aí que vem a grande dúvida. Por exemplo, se você está fazendo um resgate com helicóptero, ele não tem uma UTI e todo aquele aparato médico da aeronave que faz a missão aeromédica. Mas ele pode parar num descampado, por exemplo. E aí que vem minha dúvida, comandante. A gente pode parar uma aeronave como essa em qualquer lugar ou só em aeroporto? A gente tem aeroportos e tem aeroportos pequenos e até aeroportos privados de fazenda, né? A gente já comprou uma aeronave com capacidade de pousar em pistas preparadas, né, pavimentadas, mas também pode ser feito um pouso numa fazenda, numa pista de terra, num gramado. A gente escolheu a aeronave que possa atender o Brasil quase todo, né, porque a gente não sabe onde é que vai entrar essa ocorrência. Então a gente já preferiu
pediu uma aeronave que tivesse essa capacidade de pousar em pistas, inclusive curtas, que a maior parte das pistas curtas são de 800 metros, né? Aqui em Brasília nós temos 3 quilômetros de pista, então a gente tem condições de pousar e decolar de pistas curtas também. Olha, falando nisso, ela chega mais ou menos chega perto de velocidade máxima de quase 400 km por hora. Vamos chegando mais próximo aqui, mas ela tem uma autonomia que dá para a gente chegar lá em Curitiba. 1.000 e quantos? 1.800 quilômetros a gente consegue atender. Todas as capitais do Brasil a gente consegue chegar hoje sem ter que parar para fazer um reabastecimento. E se for necessário, a gente reabastece no caminho e chega até o destino. E segue, então, por todo o Brasil. A missão é do Distrito Federal, chamado São do DF. Os atendimentos também, antes da gente dar mais detalhes, os atendimentos que foram feitos de paciente também de transporte de órgão, tem que ter alguma relação com o DF? Pode vir de outro estado para cá? Pode vir de outro estado para cá, depende dessa necessidade. Toda a situação ela é avaliada antes, né? Então, por exemplo, um paciente, você precisa de fazer a avaliação se é possível fazer o transporte, como vai ser feito o transporte dele do hospital onde ele está até esse aeroporto, porque se ele está em UTI, ele precisa de uma UTI terrestre para levar ele para o aeroporto. E aqui é a mesma coisa, quando a gente pousa, a gente precisa ter uma UTI terrestre que já esperando para fazer esse transporte para o hospital onde a vaga dele foi bloqueada para que ele seja recebido. Vamos supor que a gente está numa missão agora. Já eu vou chamar o sargento Moisés para a gente falar sobre a UTI neonatal ali fora e outras questões mais envolvendo os cuidados médicos mesmo. Mas, por exemplo, recebemos agora uma ligação 193 ou recebemos uma missão, um chamado por meio da Secretaria de Saúde. Como é que entra aqui? Vai entrar piloto, copiloto, bombeiros. Sim. Bombeiros, a gente pode utilizar pilotos dos outros órgãos da segurança pública também, da Polícia Civil, por exemplo, né? No mínimo, na configuração para uma UTI, para um transporte aeromédico, a gente precisa de no mínimo um médico e um enfermeiro, que tanto pode ser do bombeiro quanto também da rede, do SAMU. Inclusive, nesse momento, nós não estamos com essa equipe médica aqui, porque foi atender um chamado. Exatamente. Eles estão atendendo um chamado na rua, tá? Mas se entrar uma paciente agora de transporte de outra cidade, eles já vão ligar para os médicos do hospital onde essa vítima está, já para ir coletando informações sobre se é possível, as condições desse paciente, o que a gente precisa levar para poder fazer o transporte com segurança até o Distrito Federal. Então, só para a gente recapitular e entender melhor. Pega aqui uma aeronave que a gente está acostumado, você que está assistindo a gente já viu o trabalho de aeronave, de helicóptero do Corpo de Bombeiros. Esse é o chamado primário, gente, é o chamado inicial. Então tem um acidente, vai o helicóptero. Aqui a gente pode chamar de secundário, digamos assim. É realmente um chamado já direcionado. Né, a grande diferença. Ali vai para um resgate, aqui vai para uma transferência. Isso, o helicóptero chega até o acidente, né? O helicóptero a gente precisa de uma área, o avião precisa de uma área preparada, de um aeroporto. O helicóptero tem boa capacidade, mas ele tem uma autonomia muito menor do que um avião, né? Leva equipamentos que também são configurados como UTI, mas o espaço é bem mais restrito. Mas o helicóptero a gente já opera há anos no Distrito Federal, já ofertando esse serviço para a população, é um serviço bastante qualificado. E agora a gente volta a fazer ele com avião. Olha só, vem cá, por favor, sargento. Fica aqui comigo, comandante. Sargento Moisés, vou apresentar para vocês. Ele é subtenente Moisés, me perdoe. Vem cá. Aqui, por exemplo, a gente tem uma UTI neonatal. Como o comandante explicou, não dá para ir no helicóptero. Que tipo de atendimento é possível ser feito com a aeronave, com a missão aeromédica? Bom, essa daqui é uma incubadora para emergência neonatal e ela, a partir dela, a gente pode fazer transporte de pacientes neonatais. Tanto no avião, né, que a gente está iniciando, a gente está trabalhando essa modalidade no avião, como também que a gente já fez na aeronave de asa rotativa, que são os helicópteros. Então... vocês já levaram ela no... Já foi feito algumas vezes, né, o transporte de neonatal numa incubadora com as asas rotativas, que são os helicópteros. Hoje, com esse equipamento, agora a gente está trabalhando para fazer isso aqui também. Aqui ainda não.
Ainda vai acontecer o primeiro atendimento. Estamos trabalhando, finalizando a implementação da incubadora neonatal no avião. Os treinamentos são muito específicos para a corporação, quando se trata de mudanças. Eu até perguntei, Larissa, para o comandante, por exemplo, questão de brevet, como se fosse a carteira de motorista. Quando a gente vai ali tirar a carteira no Detran, você faz a opção A, B, enfim, se eu vou pilotar carro e moto. Geralmente aqui tem a diferença de quem você, por exemplo... Eu sou só piloto de avião. E tem os pilotos que são só de helicóptero. A pessoa pode optar por ter as duas carreiras, mas é bem mais complicado porque são duas carreiras que querem bastante dos pilotos. Mas é possível sim ter as duas carteiras. Temos na corporação pilotos de avião e pilotos de helicóptero. Agora, o treinamento de atendimento, porque o Moisés estava explicando para a gente com relação aqui, a incubadora que já foi utilizada, por exemplo, no helicóptero e que agora está sendo feito aqui. Como é que foi o treinamento dos militares para a chegada da aeronave com a missão aeromédica? Bom, primeiro a gente fez o treinamento dos pilotos, né? Mesmo que a gente opere já há muito tempo combate a incêndio, o voo de combate a incêndio é totalmente diferente de um voo interestadual, né? Então a gente precisou treinar nossas equipes, inclusive em simuladores, para operar com segurança a aeronave. Já a questão da tripulação médica, a nossa tripulação médica só precisou se adaptar ao avião, porque a gente já operava no helicóptero. Então foi muito fácil, porque a gente precisa reconhecer quais são as formas de configuração, né, e fazer isso, a mesma coisa que a gente fazia com o helicóptero, agora a gente vai poder fazer em maiores distâncias. Larissa, a gente vai mostrar aqui para vocês também, ó, a questão dos comandos, tudo novinho, tá bem bonito. A gente até gravou uma participação para a SBT Brasília, segunda edição, aqui de dentro, e olha só como tá operando tudo perfeitamente. Uma aeronave, um investimento aí que foi feito e também a longo prazo. Daqui a pouco o comandante até dá os detalhes desse investimento que foi feito a longo prazo, viu, Lari? O que você achou? VV, eu particularmente estou impressionada. Eu nunca vi uma aeronave assim, né, com esse porte, com todos esses equipamentos, muito bacana. A gente tem muito a ganhar, né, com a aquisição dessa aeronave para salvar aí muitas vidas, nessa questão de transporte de órgãos também, importantíssimo deve ser. Agora você falou a respeito do investimento, foi uma dúvida que surgiu aqui para mim, né, até como curiosidade, né? Esse avião, ele custa muito mais caro do que um helicóptero, por exemplo? Sim, Larissa, eu vou pedir para o próprio comandante explicar para a gente, que foi uma pergunta que eu fiz para ele, com relação ao investimento, não só o investimento financeiro, digamos, a curto prazo, com a aquisição da aeronave, mas a longo prazo, porque tem outras questões agregadas. Explica para a gente. A ampliação e o investimento que foi feito foi da ordem de 30 milhões, né? Que não é só aeronave. Aeronave, treinamento de tripulação, treinamento dos nossos mecânicos, né? Porque às vezes a gente está trabalhando fora do Distrito Federal em local que não tem apoio, então a gente precisa fazer esse treinamento de equipe, equipamentos extras que a gente teve que adquirir para poder operar aqui no nosso hangar essa aeronave. Mas é uma aeronave que ela vai fornecer serviço por mais de 30 anos no Distrito Federal, com uma vida útil bastante alongada devido à robustez dessa aeronave. Então, é um investimento de 30 milhões, aí a gente vai ter a aeronave por pelo menos uns 30 anos prestando esse serviço. Muito tempo, Larissa, muito tempo mesmo, são 30 anos que a gente está falando. E um ponto também, assim, só para vocês entenderem, obviamente ela é a protagonista, mas como o comandante fala, olha só, aqui estão todos militares, não todos, mas muitos envolvidos. Ele fala aqui de mecânicos, a gente tem cada um com a sua peculiaridade de função aqui. A gente mostra também as outras aeronaves. Por exemplo, comandante, essa menorzinha que está do lado do de combate a incêndio, qual é a função dela? Ela é para treinamento dos nossos pilotos e para monitoramento ambiental. A gente localiza aqueles incêndios, né? A gente tem algumas câmeras fixas no Distrito Federal, mas nós temos parques que não são cobertos por essas câmeras. Então, a gente localiza os incêndios com antecedência, né? E é um voo
que ele é um voo bem mais lento, bem mais tranquilo de tirar foto, mandar para as equipes de terra para que o avião de combate a incêndio possa ir e iniciar os trabalhos. Vai abrindo os caminhos. E até falando em abrindo os caminhos, eu quero aproveitar para a gente mostrar as condições climáticas. Neste momento, aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, a gente está especificamente no hangar do Corpo de Bombeiros. O Dentinho vem comigo e ele vai mostrar para vocês que agora chove. A gente tem um tempo bonito, digamos assim, porém a chuva toma conta aqui. A gente ainda consegue ver nuvens, o céu aqui à minha direita, claro, mas a gente vê chuva. A chuva, as condições climáticas, o que pode influenciar de forma negativa no transporte de paciente, no transporte de órgão, no trabalho da aeronave, levando a tripulação ou em qualquer outra missão? Todo o planejamento é feito de condições climáticas para esse avião, mas ele é um avião bastante seguro. Ele pode operar à noite, a gente opera só por instrumento, né? Ele faz aproximações de modo por instrumento nos aeroportos que tem esse fornecimento, então a gente não precisa estar com visibilidade muito boa. Então, em tempos de chuva, à noite, a gente consegue operar, dependendo aí, só se for uma situação muito crítica, como teve, né, uns dias passados aqui no Distrito Federal, que tiveram voos de Brasília que arremeteram para Goiânia. Em 15 minutos depois, a gente estava chegando de uma missão e conseguiu pousar em Brasília nesse mesmo dia. Então, uma condição climática como essa, que agora bem favorável, não atrapalha em absolutamente nada. Nada. A gente precisa saber as condições tanto do aeroporto quanto do caminho que a gente vai passar. Às vezes, alguns desvios são necessários até para conforto da tripulação e do paciente. Mas a gente faz um planejamento para que nada ocorra de errado nesse caminho. Um outro ponto, Larissa, até voltando aqui com relação à aeronave, o porte dela, a gente falou da capacidade que ela tem ali de levar até 11 pessoas, essa capacidade do suporte de bebezinhos, de crianças muito pequenas, até mesmo de recém-nascidos, e todo o apoio de defesa civil também, que essa aeronave, ela pode ser utilizada e com certeza vai ser. A gente está falando de uma operação de um curto tempo, né? Começou no dia 11 de dezembro, foi a primeira missão efetiva, já estava em atividade mais com os militares, ou dia 11 foi o primeiro? Dia 11 a gente fez um transporte de órgão com o coração de Anápolis, Brasília, que tinha urgência, e dia 19 a gente fez de um cidadão politraumatizado de Barreiras, Brasília, que não precisava urgente de transporte para Brasília. Se não tivesse a aeronave, como é que seria essa logística? Aí a gente teria que fazer por vias terrestres. Por exemplo, esse paciente politraumatizado tinha várias fraturas no corpo, vir de Barreiras para Brasília 700, 800 quilômetros por via terrestre é bastante crítico, né? Então o planejamento fica bem mais complicado para o pessoal que vai fazer esse transporte de ambulância. Pode ser que o paciente não resista, né? Exatamente. De avião a gente faz isso em 1h30. Olha a diferença de tempo, Larissa, na estrada e a diferença de tempo com uma aeronave com esse suporte, porque ali tem toda a estrutura para que ele receba oxigênio, para que ele receba medicamento. Esse paciente, ele não vai ficar com aquela sensação, né? Obviamente, muitos não estão nem entendendo o transporte que acontece, mas ele não vai ficar sem o suporte médico, porque ele simplesmente está numa aeronave, porque realmente a missão dela é a aeromédica. A gente tem uma parte ali também, que é a parte de bagageiro, onde é possível levar. Agora, ele vai subir, ele vai entrar na aeronave aqui, ele vai mostrar para vocês, olha só, justamente esse ponto aqui onde... Probleminha. Perdemos o áudio da nossa Vanessa Vitória, que está mostrando para a gente essa aeronave, um investimento aí do GDF, que deve salvar muitas vidas, né? É isso que a gente espera. É uma aeronave toda equipada, como você está vendo agora, que pode fazer o transporte de órgãos, né? No caso aí de transplantes, pode levar, por exemplo, um bebê prematuro na incubadora para transferência, né? Para outro hospital. O capitão, inclusive, estava falando, né? Que é um investimento a longo prazo de 30 milhões de reais, e aí não contando só com o valor da aeronave, mas sim também do treinamento, né? De toda a equipe dos bombeiros. E a Vanessa Vitória estava mostrando aí pra gente, né, todas as novidades falando dessa aeronave. Ela vai mostrar pra gente o painel do piloto, VV, é isso que você vai mostrar pra gente aí?
Lari, isso mesmo, o comandante está passando aqui, o coronel, ele está indo para lá, o Dentinho, nosso repórter cinematográfico, daqui a pouco se aproxima para poder mostrar os comandos. Consegue chegar mais perto, por favor, comandante? Eu vou ficar por aqui, vamos ver se o Dentinho desloca. Esse é o microfone da Vanessa Os bancos, Vitória, né? Aqui mostrando para vocês ali, a gente consegue verificar agora onde fica exatamente o piloto, que é realmente o comandante ali da aeronave, que é o tenente, que é o coronel Heloísio. Ele está posicionado do lado dele ali, seria o copiloto. Aqui nessas outras poltronas, efetivamente, obrigatoriamente, médico, enfermeiro. O Dentinho mostra lá, eu vou chegar um pouco mais próximo dele para ele falar um pouco mais aqui e toda essa iniciativa que com certeza é um ganho gigantesco para a população do Distrito Federal e não só para a população do Distrito Federal. Nós estávamos conversando que é salvando vidas pelos céus aqui do Distrito Federal e de todo o Brasil. Como a gente comentou, é possível chegar em Curitiba. A autonomia dessa aeronave permite, sem abastecimento, esse deslocamento longo. Então, é uma missão que, com certeza, a gente está trazendo para o Distrito Federal, mas que está sendo algo muito útil para o país inteiro. Não é isso, comandante? Exatamente. A missão que chegar para a gente vai avaliar e, se der para ser feito, a gente vai estar de prontidão para estar fazendo o mais rápido possível. A gente é uma aeronave fantástica para trabalhar no Brasil. Como eu falei, pistas que não precisam ser as melhores, né? E as condições serão avaliadas pela nossa equipe e a gente vai se esforçar ao máximo para poder prestar esse serviço e trazer esse retorno de 30 milhões e deixar ele bem barato para a população do Distrito Federal, porque é um recurso muito importante para a gente. E até comentando com relação à questão de defesa civil, de apoio a outros locais, como a gente já teve questões climáticas em outros estados aqui do país que precisaram, calamidade mesmo, que precisaram de transporte, de auxílio do Corpo de Bombeiros. A aeronave também não vai ser só utilizada para a questão médica, mas também para essa questão humanitária, digamos assim. Exatamente, a gente tem diversos exemplos que a gente atuou e precisou de aeronave, né? Teve que recorrer à Força Aérea. Por exemplo, a gente levou equipamentos para a ponte que caiu entre o Maranhão, né? Naquela ponte, a gente precisou de levar material de mergulho, mergulhadores para ajudar nas buscas. Se a gente tem um avião próprio para fazer esse tipo de transporte, é muito mais fácil. A gente teve que levar a equipe de salvamento terrestre, aquático e cães para o Rio Grande do Sul. Né? Se a gente tem a nossa própria aeronave, a gente pode ir com os carros e quando for fazer, render as guarnições, que eles ficam lá 15 dias, precisa levar outra equipe, esse transporte das equipes a gente pode fazer com o nosso próprio avião. Então, ele dá retorno em várias áreas de defesa civil nas atividades do Corpo de Bombeiro. Muito obrigada, viu, comandante, por nos receber. Muito obrigada mesmo aí por essa oportunidade de mostrar para a população do Distrito Federal a parte interna da aeronave, a parte externa. É isso, Larissa, a missão realmente de conseguir, pelo ar, salvar vidas e auxiliar outros estados também nessas missões. E só reforçando, como o comandante disse, os atendimentos, os chamados, eles vêm por meio de Secretaria de Saúde, sim, mas também podem vir diretamente pelo número do Corpo de Bombeiros 193. Vanessa Vitória, muito obrigada, viu, minha amiga, por ter apresentado essa novidade, como você disse, não só aqui para o Distrito Federal, mas que deve servir aí para o país todo, né, para todo o nosso Brasil. E meu desejo é que essa aeronave aí salve muitas vidas nesse ano que está chegando. Quero, inclusive, VV, mandar um meu abraço para o comandante e toda a equipe do Corpo de Bombeiros aqui do DF, né? São os nossos heróis. Vanessa Vitória, um beijo para você, muito obrigada. Um ótimo trabalho. Vamos seguir com as notícias? Olha,